Bom dia, irmãos! Vamos dar início à aula número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando sobre o livro de Jó. O livro de Jó, ele é um desafio para nós humanos que gostamos de ter uma lógica para o funcionamento das coisas, gostamos de ter uma matemática para o funcionamento de todas as coisas. E o livro de Jó ele mostra que essa matemática pode ser, claro, utilizada para determinadas coisas, para muitas coisas, mas nem sempre ela é funcional quando a gente tenta enquadrar a ação de Deus ou enquadrar o funcionamento do mundo nela. A lição número 7, ela vai falar sobre Deus no livro de Jó. Como Jó relata o conhecimento dele sobre Deus no livro. E depois, na lição número 8, que vai ser na próxima aula, o nosso professor irmão Walter vai mostrar como Jó ora a Deus. Nessa lição número 7, que se baseia entre os capítulos 9 e 26 do livro de Jó, a gente tem 5 pontos que Jó mostra, que Jó traz pra gente, falando sobre Deus e sobre o que ele pensa sobre Deus. O primeiro ponto que Jó traz é: quem dirá a Deus, que fazes? Está lá no verso 12 do capítulo 9. Diz assim o texto: se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar o que está fazendo? Então, nesse primeiro ponto, Jó vai trazer que Deus é inquestionável nesse sentido, de que quem é capaz de falar para Deus: o que você está fazendo? Que loucura é essa? Então Jó ele traz essa experiência que ele tem em relação a Deus. Em Jó 9:9 ele vai mostrar que Deus tem poder total, diz assim o texto: Deus criou as estrelas em grupos, a Ursa Maior, as 3 Marias, as 7 Cabinhas e fez também as estrelas do sul. Interessante que mesmo esse livro sendo um livro bem antigo, já havia-se o reconhecimento de algumas estrelas por conjunto. Não dá para falar que é constelação, talvez esse termo só tenha vindo depois, mas a gente tinha a divisão dessas estrelas por conjunto. Então a estrela que está no sul, ou as 3 Marias, ou ele diz as 7 Cabrinhas, Então é um conjunto de estrelas. E aí Jó fala que Deus fez essas estrelas. Jó vai falar que Deus está além do nosso alcance. Lá no verso 11, olha que interessante: Deus passa perto de mim e eu não vejo, e ele vai andando e eu não percebo. Então Jó ele demonstra que sabe que Deus é de uma outra dimensão. Deus é alguém que pode passar despercebido onde ele quiser. Então ele é um ser que tem um poder fora do que a gente pode reconhecer. E depois ele vai exagerar um pouco, porque Jó está passando por um momento de dificuldade ali. Então ele vai falar que Deus não exerce justiça aos olhos dele. Diz lá no verso 24 assim: Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? O livro de Jó segue uma premissa que talvez seja uma mecânica que move o mundo também, de que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E Jó, ele exagera, ele está ali naquela situação, então ele acha que Deus age de forma má, Deus que deixa os perversos prosperarem, alguma coisa nesse sentido. No verso 24, vou repetir, diz assim: entregou o mundo nas mãos dos maus. Então, Jó tem essa visão aí de que Deus talvez não exerça justiça naquele momento de dificuldade, naquela tribulação que ele está passando ali, naquela angústia que ele está vivendo. Essa é a primeira lição. Nesse mesmo trecho, do verso 29 ao 33, a gente vai ver que Jó ele suplica por um socorro, por uma ajuda, por uma intervenção. Diz assim o texto, verso 29, tá? Se ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados, o sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama e até minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu, por isso não posso responder-lhe, nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Então Jó meio que fala: puxa vida, eu não tenho o que fazer, não tenho a quem recorrer. Deus não é um ser humano como eu, para que eu possa discutir, argumentar com ele. Então a gente sente que Jó ele precisa, ou ele quer
que alguém intervém em nome dele. Mais na frente na lição a gente vai falar sobre isso, pensando já no Novo Testamento, em que a gente tem uma pessoa que intervém por nós. O segundo ponto que Jó nos traz é: a mão de Deus governa tudo. Isso aí está lá em Jó, capítulo 12, do 7 ao 25. Então, do 7 ao 25 ele vai trazer alguns pontos falando sobre a criação e manutenção feita por Deus. Do verso 7 ao verso 10, do capítulo 12, ele vai falar sobre as criaturas, sobre os animais. Diz assim o texto: Zofar, ele está se dirigindo ao amigo dele, né? Zofar, faça perguntas às aves e aos animais e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão de Deus, sabem que foi a mão do Senhor que as fez. E aí, no verso 10, ele ainda diz que toda a criatura é sustentada por Deus. Diz assim no verso 10: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vidas. E aí ele coloca as pessoas também, que foram criadas por Deus e são sustentadas por Deus. Então ele vai dando indício do que ele acredita que Deus, do que ele acredita que Deus faz, do que Deus mantém, da forma que Deus trabalha. Jó diz também que Deus tem poder sobre a natureza, sobre os governos, sobre as lideranças religiosas, sobre autoridades e poderosos. Está lá no verso 15, que é o 15, 18, 19, 21 e 24. Diz assim o texto: quando Deus segura a chuva, vem a seca, quando deixa saírem as águas, há enchentes. Então ele demonstra que sabe que Deus controla a natureza. O verso 18: Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Então ele modifica governos, ele controla governos. O verso 21 diz: ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Então, ele mostra que ele tem poder, Deus tem poder sobre os poderosos, né? Deus tem poder sobre quem manda. E ele também diz no verso 19 sobre os líderes religiosos, diz assim no texto: Deus afasta os sacerdotes do seu ofício, ele derruba os que estão no poder. E no verso 24, ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Então, Jó tem em mente, né, e relata isso no livro dele, de que Deus está no controle de todas as coisas, que ele tem consciência disso. O terceiro ponto que Jó traz nessa lição é: eu pensei que Deus fosse justo. Está lá no verso 11 a 17 do capítulo 16. Então a gente tem que imaginar a angústia que Jó está vivendo, já que ele tinha uma experiência com Deus, ele passou por tempos de paz e agora estava vivendo um momento que estava, de certa forma, contra o que ele acreditava que poderia acontecer com ele. Diz assim no verso 11 ao 17: Deus me entregou a homens perversos, ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo. E de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins sem dó nem piedade. E também a minha bílis correu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro e humilhado. Sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que meu rosto está queimando. Estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento e as minhas orações sempre foram sinceras. Então Jó, ele vê a forma como Deus está agindo como injusta. Isso porque na visão de Jó ele não sabia do que tinha ocorrido lá no começo do livro, da situação que estava acontecendo, né? Do porquê ele estava passando aquela situação. Ele só via que a situação dele era muito complicada, era muito difícil. E ele entendia que só Deus podia estar fazendo aquilo ali com ele. Agora a pergunta era, por quê? Por que ele estava passando por aquilo dali? Mesmo acreditando que Deus estava agindo de forma injusta, ele ainda acredita que Deus mesmo pode o defender daquela situação. Está lá no verso 19, diz assim: eu sei que no céu tenho quem me defenda, o meu advogado lá está. Então, de certa forma, a gente percebe que ele apela para Deus mesmo.
Fala, Deus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, eu sei que o Senhor tem o poder de tudo, eu sei que essa situação que eu estou vivendo pode ser remediada pelo Senhor mesmo. O Senhor pode me defender, o Senhor pode ser testemunha das minhas atitudes, das minhas ações. Então o Jó, ele coloca Deus como o seu salvador do próprio Deus, da própria dificuldade que ele está passando ali. A gente tem hoje, quando a gente passou no Novo Testamento, né, depois da vida de Jesus Cristo, e é isso que eu ia trazer quando eu falei no começo da lição, a gente tem uma situação em que nós acreditamos de certa forma nisso. Quando nós oramos a Deus pedindo alguma coisa, pedindo algum livramento, pedindo que alguma dificuldade passe, né, ou pedindo em favor de alguma pessoa, então a Bíblia vai dizer lá em Romanos que o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, ele intercede por nós quando a gente faz uma oração. Ou seja, a gente acredita que Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai, né, Pai, são uma pessoa só. Então a gente acredita que a única pessoa que pode de fato intervir em nosso favor e interceder pela gente, né, e advogar em nossa causa é o Espírito Santo. Jó está acreditando numa coisa mais ou menos nesse sentido, apesar de que no Antigo Testamento ainda não havia esse entendimento de que Deus era Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Isso não existia no Antigo Testamento, né? Mas mesmo assim Jó faz um apelo para que Deus mesmo intervenha em favor dele para o próprio Deus. E a gente tem isso aqui no Novo Testamento quando a gente pensa na figura do Espírito Santo. O texto já está lá em Romanos 8, versículo 26. Eu vou abrir aqui. Diz assim o texto: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então a gente tem aí essa teologia, né, esse entendimento de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele faz gemidos inexprimíveis, né? Outras versões vão dizer gemidos inexprimíveis. A minha versão vai dizer gemidos que não podem ser explicados por palavras. Então assim, a gente não consegue imaginar como é essa intercessão para que Deus ouça as nossas orações. Jó está ansiando por isso, Jó está precisando disso, Jó queria isso, né? Mesmo não estando ainda na realidade em que a gente entende que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto que Jó diz é: onde eu posso achar? E então a gente vai perceber que Jó, diante daquela dificuldade, ele quer encontrar Deus e falar: vamos conversar, deixa eu me explicar, não quero passar por isso, tem alguma coisa de errado aí, essa situação não é compatível para mim. Está lá no capítulo 23, diz assim o texto, capítulo 23, do 3 ao 7. Gostaria de saber onde encontrá-lo, gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto, eu poderia apresentar a minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Então Jó, ele quer encontrar Deus para falar da situação dele. Falar, não, se Deus me ouvir, se Deus ficar cara a cara comigo, se eu encontrar Deus e explicar isso, Deus certamente vai falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não é para acontecer isso com ele. Mas aí o texto vai dizer que Jó não sabe onde encontrá-lo. E a gente pode trazer uma lição para a nossa vida, que realmente, às vezes a gente não sabe onde encontrar Deus. Ou talvez a gente tenha essa imagem que Jó traz no versículo que eu vou ler agora, mas essa imagem de que eu preciso ir até determinado lugar para encontrar Deus, ou preciso procurar em tal lugar para encontrar Deus. Diz assim o texto, lá no versículo 8 e 9 do capítulo 23. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não o encontro no oeste. E também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Então, a gente vê que Jó, ele procura Deus, mas não encontra. Mas ele diz no verso 10, mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Então ele está dizendo que apesar disso, Jó tem consciência de que Deus sabe onde ele está, de que Deus pode encontrá-lo se Deus assim quiser, né? Então é uma angústia que Jó sente, uma angústia que Jó ele está passando ali, porque ele está passando por uma dificuldade e não consegue encontrar a Deus.
E aí ele questiona: onde está a justiça de Deus? Jó vê todos os crimes praticados pelos ímpios e diz que Deus parece não fazer caso. Está lá no verso 12 do capítulo 24. Diz assim: os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Então, por fim, a gente tem lá o quarto ponto, em que Jó fala que Deus não faz caso das coisas ruins que acontecem. Então, a gente tem aí uma dificuldade, de fato, em que Jó coloca a grandeza de Deus, o poder de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, e Jó não consegue entender como as coisas funcionam nesse mundo, a mecânica das coisas, onde pessoas boas recebem coisas ruins, onde pessoas ruins recebem coisas boas, mas também onde pessoas boas recebem coisas boas e pessoas ruins recebem coisas ruins. Então, Jó não consegue entender isso daí. E a gente já vai concluir essa lição tentando, se não entender, se não de fato fechar essa questão, mas pelo menos tentar conhecer a Deus, tentar entender que Deus foge da nossa realidade. O quinto ponto é uma questão que Jó traz como uma forma de alerta para os amigos, né, de Jó e para nós também. O quinto ponto que Jó traz nessa lição é: amigo, você conhece mesmo a grandeza de Deus? Está lá em Jó 26, versículos 5 a 8. Diz assim o texto: os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso. Então a gente vê que Jó fala sobre mistérios que Deus conhece, mas para o ser humano ainda não era conhecido. Hoje, quando a gente vê aqui o verso 8, né, que ele fala: ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso, ele entende que as nuvens seguram a chuva, depois a chuva vem, e a chuva vem com força, a chuva é pesada, a água é pesada. Então, aquilo era um mistério naquela época. Hoje não, talvez não. Hoje não é tanto mistério, porque a gente entende que há uma física por trás disso, onde a água evapora e a determinada temperatura e altitude ela condensa de novo, e aí ela vira água, e aí ela desce em forma de chuva. Então hoje a ciência nos trouxe esse conhecimento, mas naquela época Jó não tinha esse conhecimento. Jó não sabia como funcionavam as coisas. E ele fala assim: ele suspendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Então assim, onde que a terra está? Em cima do que a terra está? Ou em cima do que o céu está? Hoje a gente tem uma ideia de que há uma questão do espaço, há uma questão de uma gravidade gerada através do núcleo da Terra, há uma questão de atmosfera, onde os gases ficam presos, seja por questões magnéticas, seja por questões químicas. A gente tem uma ciência por trás disso que explica esses dois pontos. Mas o que o Jó está dizendo ali é que para ele aquilo ali não era definido, não era claro, não sabia como funcionava aquilo ali. Jó não entendia, mas ele sabia que Deus já conhecia aquilo ali. E hoje também a gente tem coisas que a gente não sabe a solução, a gente não sabe explicar, a ciência ainda não explicou. Mas isso não é segredo para Deus, porque Deus já conhece. Então Jó traz aí uma relação de grandeza, onde Deus sabe de todas as coisas. Nós, algumas coisas, claro, saberemos conforme o tempo for passando, conforme a ciência for evoluindo, conforme os estudos, né, forem nos levando para frente, mas sempre haverá coisas em que a gente vai ter desconhecimento, que é o que Jó traz aqui, mostrando que para Deus nada é desconhecido. E por fim, para resumir, eu gostei de uma frase da lição, e eu fiz um resumo aqui dessa frase. Quando a gente tem o livro de Jó, que há muitas perguntas, talvez poucas respostas, há muitos questionamentos, há muitos vai e vem, e de fato há uma angústia de Jó, porque ele não consegue entender de fato o porquê daquilo que está acontecendo, como aquelas coisas acontecem. E eu gostei do resumo da revista nessa lição, que diz assim a frase: em resumo, a imensidão de perguntas e a escassez de respostas traz uma pista de que para conhecer a grandeza de Deus é necessário também se curvar diante do mistério que Deus é. É rejeitar a tentação de encaixar Deus nas pequenas categorias e definições que inventamos para explicar quem Ele é e o que Ele deveria fazer.
Então, quando a gente pensa em Deus, a gente também tem que pensar que Ele é um mistério, que a gente não consegue definir, que a gente não consegue colocar numa fórmula matemática como que Deus vai agir em determinado momento, como que Deus não vai agir. Isso é para o ser humano. Isso talvez uma análise humanística, uma análise concreta funcione para o ser humano, para coisas simples, para coisas que a gente sabe como funciona. Agora, quando a gente tenta encaixar Deus numa condição dessa, a gente cai no erro, talvez, dos amigos de Jó, ou nos erros que nós cometemos diariamente, alegando que determinada coisa aconteceu por causa de uma coisa ou por causa de outra coisa, sendo que pode ser, pode não ser, é mais provável que não seja, mas uma coisa é certa, só Deus sabe, só Deus conhece, só Deus entende o que é isso. É claro que as perguntas nos movem, as perguntas nos fazem refletir, mas quando a gente procura uma resposta, aí talvez a gente esteja uma resposta, quando a gente procura uma resposta única, uma resposta simples, talvez a gente esteja diminuindo Deus ou querendo enquadrar Deus numa situação ou numa categoria que seja compreensível para a gente, mas Deus é um mistério nesse ponto. Deus talvez não possa ser compreensível, não dá para entender os caminhos de Deus nesse ponto. E isso é uma das coisas mais bonitas que o livro de Jó nos traz. E ele vai desenvolver isso daí no restante do livro, sempre tendo essa ideia de que Deus, de fato, está numa outra realidade, numa outra forma de pensar, né? E nem sempre vai se encaixar nos nossos planos. Amém? Bom, é um livro difícil, é um livro que a gente vai trabalhando para tentar entender, mas essas pequenas reflexões que nos fazem crescer espiritualmente. Fiquem com Deus e até a próxima!